Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o segundo episódio do 2 Pontos ou Mais. Isso aí. Exatamente, esse programa novíssimo que nós criamos para a temporada de 2021. E hoje a gente vai falar de um tema muito específico. Sobre o que, Matheus? Investimentos. Exatamente, vamos entender como é que é essa questão de investimentos. A gente está no meio de uma crise, com várias pessoas, vários jovens que estão querendo começar a fazer investimentos. E aí a gente trouxe um especialista. Quem é esse especialista, Alex? Quem é esse especialista, Matheus? Augusto Santana. Exatamente. Prazer, gente. Obrigado por dispor desse tempo para ouvir esse podcast, tá? Prometo que vai ser um conteúdo pesadíssimo nesse sentido de investimentos, ganhos focados para a parte de investimento, parte também um pouquinho sobre empreendedorismo, vou falar também principalmente sobre educação financeira. Eu sou Augusto Santana, sou empresário contábil atualmente, tá? Que é uma empresa contábil, junto com o sócio. Recentemente também abri uma empresa de marketing, ambas se chamam Contil, então é a Contil Contabilidade e a Contil Marketing. Então fique em paz, vem com a gente aqui que vai dar tudo certo. Bora pro bate-papo, Matheus. Bora, lembrando que você não me apresentou, Alex. De novo? De novo. Vamos fazer no começo, então. Não, pode falar, cara, pode falar. A gente tá ótimo, dá pra seguir assim. Você acha? Perfeitamente. Lembrando a todos, você não se apresentou. Acho que a galera já sabe, né? Não, mas isso vai pra gravação. Lembrando que me chamo Matheus. E meu nome é Alex. E a gente é o... Esse é o 2 Pontos ou Mais. Exatamente. Beleza, bora lá. Bora pro bate-papo? Bora. Então, Augusto, a gente tá no início de 2021 e aí a gente tá pensando em fazer alguns investimentos e não é nem questão de... Falo em questão profissional, falo em questão pessoal. E aí a gente vê um mercado que está cada vez mais... Eu, como leigo, vejo em decadência e quero guardar meu dinheiro no colchão. Como que a gente consegue, de fato, guardar o dinheiro e fazer ele render mais? É claro que tem lá a conta bancária e tudo mais, mas existe uma forma da gente guardar o nosso dinheiro? Olha, com toda certeza, tá? A parte de guardar dinheiro, ela é uma parte muito específica, né? Até porque hoje a gente enfrenta uma crise muito difícil, né? Quem se preparou para a crise, financeiramente falando, tudo bem, se preparou para a crise, hoje tem uma parte financeira que consegue segurar ali durante esse período sem recorrer, por exemplo, a recursos de terceiro. Então é algo bem específico, né? O que a gente frisa quando a gente pensa em guardar dinheiro? É transferir para uma conta ou para uma corretora, aplicar o dinheiro ali em uma corretora, né? Uma corretora, para quem não sabe, é o intermediário entre as informações de bolsa de valores e o investidor, e aplicam ali o dinheiro e tudo bem, né? Desde seja o Tesouro Direto, que é uma aplicação do governo em que você compra um título ali, né? Ou CDBs, que são certificados de bancos, onde você aplica também um poder financeiro ali e tem uma taxa de retorno sobre o seu dinheiro. Bitcoin, por exemplo, que é uma moeda virtual, ou pensando em ações, enfim. Qual que é o ponto principal antes de você começar a guardar dinheiro, que é onde eu quero chegar, tá? Você tem que fazer uma reserva de emergência. Suponhamos que você trabalha ali, você tem o seu salário. É o caderninho, Matheus. É o caderninho. Tô ouvindo. Então você pega o seu salário ali, mensal, tá? Você ganha ali uns R$2.000. E você sabe que por mês ali, tirando todos os custos que você tem, às vezes você paga aluguel ou não, enfim. Você sobra ali um valor de R$500 a R$200, dependendo da pessoa, tá? Às vezes não sobra nada, isso é muito comum. Para quem não sobra nada, o primeiro ponto a se pensar é o quê? Cara, eu preciso ajustar meu financeiro. Então, eu preciso ou ganhar mais ou gastar menos. Então, você tem que... Comprar menos lanche. Isso, exatamente. Pedir menos iFood ali. Às vezes você tem aquele custo, por exemplo... Assim, quando eu falo em gastar menos, não é você enxugar os seus custos pequenos, porque geralmente quando você pensa, pô, preciso gastar menos, a pessoa, sei lá, ela simplesmente deixa de pegar um transporte público num dia para ir a pé para casa. Não é isso que eu tô dizendo, tá? Eu tô dizendo em gastos grandes, que fazem uma proporção muito grande em cima do seu salário. Então vamos supor, você financiar às vezes, tudo bem, você tem que ver a taxa de retorno, a taxa que você vai pagar no caso, né? Então, pensando em algo grande, digamos assim, vamos supor que você tem um investimento, você quer fazer um financiamento e acha que isso é um investimento. Então, cara, por que não, às vezes, você continuar dependendo do aluguel que você está pagando, dependendo do valor, tá? E você guardar esse valor restante que você pagaria, por exemplo, no financiamento. Então, você paga R$800 de aluguel e você tá no financiamento, você vai pagar R$1.000, sobra R$200. Por que não aplicar esses R$200 em fazer uma aplicação em cima disso
para ter um retorno maior lá na frente, tá? Então, qual que é o ponto aqui principal que eu quero alinhar com o pessoal que está ouvindo esse podcast? Primeiro, tenha os seus custos bem planilhados, tá? Quando eu falo planilhado, não precisa ser no Excel, tá? Se for no caderninho, tudo bem. Então, entenda quais são os seus gastos. Você vai ver que vai ter gastos ali que você vai olhar e vai falar, caramba, eu tô gastando à toa em cima disso. Então, é muito comum você olhar isso, né? Sim, de fato. Eu acho que um gasto desnecessário que eu percebi esses tempos é que eu não estava usando a Netflix e eu pago aquele valor máximo da Netflix, que acho que é R$ 45, coisa do Uhum. tipo. E assim, sei lá, eu não tô na vibe de assistir filme e série no momento. Eu acho que eu passei uns 3 meses sem estar assistindo isso, mas eu tava pagando a Netflix. Aí eu falei, vou pagar, né? Porque vai que eu assisto algum filme. E eu não assisti, Lex. É complicado, pô. Exatamente. Aqui em casa quem faz mais ou menos o planejamento de tudo é a Mariana, né? Que é minha esposa. E aí ela tem as coisas tudo na mente. E ela manja muito de fazer as coisas na mente. E aí ela fica me falando, eu falei, uhum. Eu falei, tá, peraí, me dá 5 minutos. Aí eu vou lá, coloco no Excel, aí eu coloco assim, pode ser uma coisa mais simples do mundo. Se eu não colocar no Excel ali, não faz sentido. E aí às vezes, tipo, a gente chega e fala assim, não, beleza, tá tranquilo esse mês. Mas tem meses que a gente fala assim, deu merda. Realmente, se você não tiver ali aquele acompanhamento das contas, Sim, é bem eu complicado. tenho o costume de, assim, recebi meu salário, aí tem os gastos com as coisas pessoais, né? Tudo Uhum. certo, papá, paguei. Aí eu vi que sobrou uma grana. Aí suponhamos, eu separo, sei lá, sobrou R$ 500. 100 ou 200 eu separo pra, tipo, gastar com besteira, sabe? Ah, Não, tá esse bom. aqui é o fundo de emergência. Esse aqui eu gasto com besteira, então eu falo, ó, vou ficar tranquilo, se eu tiver fome, estiver no meio da rua, vou lá e passo no cartão. Uhum. Passo no cartão. E aí eu fico checando para ver se eu não tô passando desse limite. Ele tem que durar pelo menos R$ 200, ele tem que render. Render não, ele tem que Tipo, o sobreviver mês, né? até o final do mês. Quando Ok. você vai investir o seu dinheiro, tá? O ponto principal, você colocar um investimento como obrigação no seu mês. Você não pode colocar ele como o que sobrar eu invisto. Não foque nisso. Foque na parte de, cara, eu tenho um boleto de R$ 200 para pagar do investimento. Pensa dessa forma. Por que disso? Porque você está se negando, né? Quando você pensa o que sobrar eu invisto. Porque se sobrar R$ 500, você fala, putz, é muito dinheiro para me investir. Eu vou pegar É metade. verdade. Então, assim, o ponto é você ter metas, né? Seja metódico, digamos assim. Crie metas, né? Se você entrou em Uhum. 2021 agora, o principal ponto é você já criar suas metas antes de você entrar no 2021. Sendo metas simples de ler 3 livros por mês, ou então um livro por mês, um livro por semana, procurar novas oportunidades de emprego, empreender. Então, assim, são pontos em que você tem que aliar assim que você entra no ano. Se você não fez ainda, dá tempo. Estamos em fevereiro. Então, assim, É verdade. comece a estruturar bem as suas metas para você entrar no ano de 2020, 2021, bem melhor. Claro que crie vários cenários, né? Então, o que aconteceria se 2021 tivesse uma segunda, terceira, enfim, sei lá, tivesse uma nova Isso aqui. pandemia. Mas o que aconteceria se saísse a vacina aqui agora em fevereiro? Então, vou criar uma meta focada nisso. Crie diversos, pelo menos uns 3 cenários, sendo um cenário péssimo, aquele cenário que você olha e fala, meu Deus, 2020 completo, tá? Uhum. Crie um cenário onde seja, por exemplo, um cenário mais tranquilo, em que, tudo bem, a vacina demorou para chegar, mas chegou, mas continuou a mesma coisa ali, foi algo bem mais tranquilo, o país começou a crescer. E cria uma meta, por exemplo, em que, meu Deus, a vacina saiu hoje, tá todo mundo vacinado, o salário mínimo foi lá para cima, entende? Então, nesse foco, digamos assim, tá? Claro que não é tão simples assim, mas é nesse foco. Uhum. Ó, uma coisa que você tá falando, e aí eu fico assim, caramba, mas ele tá falando isso porque ele trabalha com contabilidade. Pra ele tipo, fácil ficar pensando nesse tipo de coisa. E a pessoa média, vou dizer assim, pessoa média, você acha Assim, que ela, tipo, ó, vou contar aqui um acontecimento comigo. Sim. Acho que desde 2019 que eu tento guardar grana, não consigo, a gente já tá em 2021. Na primeira vez que eu tentei guardar dinheiro,
a minha TV quebrou. Aí eu falei, pô, vou ter que comprar outra TV, que droga. E que tipo Aí, de TV você comprou? Só pra você... aí a gente não precisa entrar em detalhes. Eu comprei uma TV de 50 polegadas, 4K, que foi cara na época e tal. Precisa, mas aqui, ó. Não precisava. Uma TV de 32 já supria a necessidade. Mas você sabe, Exato. cara, esse lance, as propagandas, o lance de consumismo, ele é muito forte. Você tem que ser muito forte para não ceder nesse tipo de coisa. E como é que era pra você, antes de fazer, ser um contador, mexer com números? Como é que Olha, você imaginava assim? meu primeiro contato com contabilidade foi na ETEC, tá, de Guaianazes, onde eu fiz o curso. Eu entrei achando que era matemática, quando você entra, você vê que não é só matemática, na verdade, se você compara um contador com, por exemplo, o arquiteto tem muito mais matemática do que o contador. Por quê? Caramba! Exatamente. Por quê? Porque o contador, ele tem sim matemática, mas é matemática financeira, é uma matemática mais complicada, uma matemática mais simples. Mas assim, depende muito da área que você vai trabalhar. O contador, por incrível que pareça, ele é mais raciocínio lógico, ele é uma mente mais pensante. E é por isso que ele está hoje. Tudo bem, tem gente tentando brigar para trazer a contabilidade para exatas, mas a contabilidade hoje é de humanas. E assim, qual que é o ponto Nossa, que de. estranho. Exatamente. E qual que é o ponto disso? É que a contabilidade em si, ela te ensina sim, ela é basicamente uma escola de negócios, tá? Quando se pensa em dinheiro, você tem que ter o máximo de cautela. E é por isso que entra a parte de planejamento. Claro, fazer um planejamento, ele tem a sua dificuldade. Você não precisa criar um planejamento, meu Deus, estou criando um planejamento do ano. Não, cria um planejamento de acordo com suas estruturas, que você sabe que você vai conseguir seguir. Claro que eu sempre gosto de colocar desafios nos planejamentos. Então, por exemplo, ler 100 livros no ano. Eu consigo chegar a isso? Talvez eu consiga, mas eu tenho que me esforçar. Então, eu vou olhar minha meta e vou querer bater. Vamos supor que o Matheus, lá em 2019, quando foi comprar a televisão dele, se ele tivesse feito um planejamento, ele olharia para o planejamento dele e falaria: cara, eu preciso de uma televisão? Preciso. Só que eu preciso de uma 50 polegadas, 4K. Não preciso, entende? Por que que eu não preciso? Porque eu tenho uma meta, então eu tenho que seguir. Então, assim, Isso às aqui. vezes você seguir uma meta é você enxugar o máximo possível de custos para você conseguir trabalhar melhor depois disso futuramente. Porque quando você investe esse dinheiro que você deixou de comprar uma televisão, você consegue comprar três daqui a 2 anos, um ano, entende? Então, esse que é o ponto. Muito interessante porque quando eu imaginava sobre economizar, guardar grana, eu sempre pensava nas pequenas coisas que eu gasto. Já brigaram muito comigo por causa de que eu comia todo dia É no, assim, no Zé da esquina. a experiência que eu tive na faculdade foi uma experiência um pouco difícil, porque ou eu comprava o lanche ou eu voltava para casa. O dinheiro, eu tinha essa escolha. E eu sempre escolhia voltar para casa. Então eu passava ali um período muito grande com fome. E aí, quando eu comecei a trabalhar e ter meu próprio dinheiro, eu coloquei na minha cabeça que fome eu não passaria. Se eu tiver com fome, eu vou ali, paro, como alguma coisa e pronto, acabou. Isso eu não vou abrir mão. E aí, depois de um longo tempo, né, a gente acaba gastando muito em besteira, que às vezes não é necessário, e eu ficava pensando, cara, será que eu tenho que cortar isso ou não, sabe? Esse tipo de coisa. Mas esse lance dos grandes gastos, de fato, realmente, eu não precisava de uma TV de 50, eu fui lá e comprei de 50 porque eu achei que era Você melhor. merecia, eu Eu mereço. mereço, sabe? Eu coloquei na mente. É a frase. Mas de fato, não precisava ser aquele absurdo de preço. E é a mesma coisa do cara que compra uma TV 3D e não vai usar o 3D aonde? Você vai. Quantas vezes você Meu usa o pai fala 3D? muito de que, assim, quando sempre compra uma TV 3D, vem sempre 3 óculos. Aí ele fala assim, quero ver o cara que tem 4 filhos. Aí um usa, o outro fica esperando. Como assim fica revezando? Que é isso? Quase no mesmo naipe. Mas é bom ter essa ciência de ver aonde você está gastando mais para você ter essa diminuir um pouco. Outro ponto também para você conseguir investir melhor, tá? Que já vou entrar no assunto também. Claro que eu não vou dar indicações, até porque eu não posso fazer isso, né? Seria contra as regras da CVM. Você ganhar mais. Isso entra na parte de capitalismo total, tá? Pense na seguinte forma, por exemplo, tem uma caneta.
e 30 pessoas da sala precisam dessa caneta, por que eu não posso vender para uma e com o dinheiro que eu lucrei dela eu compro duas? E com o dinheiro que eu lucrei dela e de outra eu compro mais quatro. Então é o poder da multiplicação. É você saber que aquele produto vende e você começar a trabalhar em cima disso. Para quem ganhava R$ 2.000, passará a ganhar, por exemplo, 4, 5. Então, em cima disso, você já consegue ter um ganho muito proporcional. Porém, ainda tem o seguinte ponto. Você se preocupar em gastar menos. Por quê? Quando você começa a ver dinheiro entrando, qual que é o seu primeiro ponto? Caraca, velho, vou poder comprar tudo. Esse é o É primeiro bem isso. ponto, né? Só que você tem que focalizar o quê? É a primeira coisa. Entrou mais dinheiro, para onde eu vou direcionar? Cara, investimento. Então eu vou comprar FFI, que são fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários é como se fosse constrói uma casa em um terreno e você aluga essa casa, tá? Então você tem um aluguel Uhum. mensal. Os fundos imobiliários é a mesma coisa. Porém, a diferença é que você tem 1 metro quadrado de um shopping. Ou então 1 metro quadrado de um prédio comercial em que está, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, empresas grandes. Então, o FFI é o quê? Você como se fosse você comprar 1 metro quadrado daquele estabelecimento. Claro que você não pode sair dando carteirada dizendo que você tem 1 metro quadrado daquilo, até porque você não Uhum. está comprando espaço, você está comprando um aporte daquela empresa na bolsa de valores. Então, em cima disso, você tem uma lucratividade. Então tem FFI hoje que paga, por exemplo, R$ 1 por cota, R$ 2 por cota, tem FFI que paga 10, 6, tudo depende do valor dele. Então, assim, eu comprar é garantir uma renda mensal. E você pensa assim, Augusto, mas você está comprando na bolsa, você não tem um certo risco em cima disso? Risco você sempre vai ter, tá? Qual que são os maiores Uhum. riscos que eu sempre gosto de comentar? Vamos supor que o fundo imobiliário, o estabelecimento lá, explodiu. Cara, isso é um risco, tá? Teve um vazamento de gás, explodiu. Você correu esse risco. O fundo imobiliário foi desocupado, é outro risco. Houve sonegação de informação, de certa forma é outro risco. Só que assim, é um risco um pouco menor, porque a Bolsa de Valores está em cima ali de quem entrega os balanços patrimoniais para eles, né? Então, assim, de forma Uhum. geral é isso, né? Então, existem essas duas formas. Ganhe mais, desde vendendo um produto a fazendo renda extra, por exemplo, um trabalho acima do seu expediente. Então, o que você trabalhava ali das 8 às 18, por que não das 19 até umas 10, por exemplo, trabalhar algo em casa mesmo, algo home office, talvez virar um freela e fazer serviço de design na internet, que é algo que hoje é Vender muito bolo? procurado. Exatamente. Ali das 19 às 22, por exemplo, tem um certo pedido, então por que não reinventar um novo produto no iFood? Por que não trazer, por exemplo, uma culinária mexicana, por exemplo, no iFood, que não tem na sua região? Isso é muito específico. Isso, essa pegada, sabe? É Isso você, aqui, isso aqui. é você focar onde pessoas não estão trabalhando. Eu sempre gosto de focar nisso. Enfim, qual que é o principal intuito? É focar em algo que alguém não produziu. E se produziu, melhore ele, sabe? Foque na melhoria. Então, vamos supor que seu concorrente está oferecendo ali uma caneta azul e é uma caneta bonita, tá? Por que não, sei lá, conseguir colocar uma caneta em que troque a cor? Então, assim, esse é o ponto principal, é você focar onde os concorrentes não estão focando, e aí, a partir daí, você vai ganhar mais, logo você vai conseguir investir mais, tá? Agora, partindo para a gente já, na nossa jornada que a gente acabou criando aqui, que é a de que a gente já economizou uma grana, já sabe como economizar, que a gente vai começar economizando pelas coisas maiores, então vamos repensar as coisas, os custos maiores, não só aqueles pequenininhos, então temos essa noção. Isso se aplica tanto a pessoas que queiram empreender, mas também ao consumidor médio, né? Que, exemplo, um pai de família que está a fim de investir, ele tem que pensar primeiro nos gastos que ele está tendo maiores, beleza? Exemplo, algo que ele não está utilizando mais, ou uma compra que ele vai fazer. Se ele tem um objetivo já traçado, que é o ponto, a parte inicial, ele já vai fazer o quê? Vai trabalhar para aquilo. Exemplo, igual o Matheus, em vez de ele comprar uma TV gigantesca, ele vai comprar uma TV média ali, sabendo do objetivo dele. Aí o que acontece? A gente chega para o próximo ponto, que é trabalhar algo para ganhar um pouco mais de renda. Então, se você tem algo, você está pensando e está faltando aquela grana, tá uma coisa faltando, e você tem que produzir isso. O que é produzir? Tenta pensar em algumas coisas, umas outras soluções para tentar arrumar uma grana a mais, certo? Esse é o nosso resumo da nossa jornada, correto? Antes mesmo de você focar em ganhar mais também, claro, ganhar mais sempre é bom, né? Você também focar o seguinte princípio, fundo de emergência, né? Então, o fundo de emergência é você fazer o quê? Você juntar um dinheiro, por exemplo, vamos supor, Uhum. tá?
não é recomendação. Você aplicar um valor ali no Nubank, que é um banco, e você deixar na poupança ali do Nubank, que rende sobre a Selic. Claro que a Selic hoje não está muita coisa, mas é uma pequena parcela que você tem ali, ó, às vezes até mesmo uma renda fixa com baixa liquidez. O que é a baixa liquidez? É você conseguir comprar e vender sem ter muito tempo de atraso para receber o dinheiro de volta. Então, é a liquidez muito rápida, digamos assim. Você comprou e a partir daquele momento você tem uma liquidez mais rápida, você consegue retirar aquele dinheiro ali em 1 dia, 2 dias no máximo, tá? Então esse é o primeiro ponto. O que é interessante de cima disso? Você fazer um fundo de emergência. Suponhamos que o Matheus, em 2019, ele tinha essa reserva de emergência, onde ele estava aplicado sobre um valor determinado X lá em uma renda fixa, rendendo para ele. Só que esse dinheiro ele só vai servir para quê? Se algo quebrar, se você perder o seu emprego ou oportunidades. O que eu digo com oportunidades? Vamos supor que, como foi em 2020 agora, a bolsa, cara, chegou o coronavírus, a bolsa caiu, despencou. Quem tinha fundo de emergência chorou de felicidade. Por quê? Porque ele comprou ativos que estavam, por exemplo, a R$ 60 por 30. Então, esses ativos hoje voltaram a ser R$ 60. Por que isso ocorre no mercado de ações, tá? Porque as pessoas ficam com medo, ficam retraídas, logo os investidores tiram dinheiro, né? Mas quem tem a casca grossa vai comprando ali, entendeu? Quem tem o fundo de emergência, uma reserva de emergência, ele vai recomprando essas ações. Por quê? Ele vai comprando barato. E quando subir, ele tá ali palitando os dentes. Por quê? Porque ele comprou sobre um custo muito menor, entende? Hoje, o que seria um fundo de emergência? Eu já ouvi falar que, tipo, é 2 vezes o seu salário, 3 vezes o salário. Hoje, o que é considerado um fundo de emergência? Olha, eu sempre gosto de recomendar 3 vezes o seu salário, tá? Então, assim, o fundo de emergência, dependendo para algumas pessoas, demoram 6 meses, porque ela tem que juntar metade, metade, metade todo mês ali do salário dela para conseguir completar 3 meses, né? Então, assim, junta uma parcela de alguns meses para você ter ali o seu fundo de emergência. Por que disso, né? Para qualquer coisa que acontecer. Pele em risco. Antes de eu sair da contabilidade que eu trabalhava antes, para abrir meus próprios negócios, eu tinha um fundo de emergência. E, claro, eu já torrei ele inteiro porque eu consegui fechar os clientes que eu precisava no marketing mês passado. Então, assim, eu tinha uma meta, que era o quê? Em 6 meses, sem ter trabalho, eu empreendi. Então, nesse tempo, eu consegui ter maturação, consegui ter estrutura para conseguir vender o projeto. Consegui vender, graças a Deus deu tudo certo, né? Consegui pegar as minhas metas, foquei em 2 metas. Mês passado eu fechei 2 clientes, são 2 clientes muito bons, são clientes que pagam basicamente até mais do que eu ganhava como CLT, Sim, né? boa. Exatamente. Então, assim, você ter essa reserva, por quê? Para você conseguir se planejar, sabe? Ficar refém, né? Exato. Então, 3 meses de salário já é um valor bacana, entende? Então, se acontecer algum imprevisto, você usa ele. Claro que o fundo de emergência ele não pode ser tocado a todo momento. Você tem que pensar muito bem antes de usar ele. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu preciso de um tratamento urgente porque o médico disse que eu vou precisar desse tratamento, beleza. Você tem um fundo de emergência. Você não precisa recorrer a banco, você não precisa recorrer a empréstimos com parentes, tem a sua dor de cabeça, né? De fato. Você não precisa recorrer a amigos, você não precisa recorrer, sei lá, a nada. Você tem o seu fundo de emergência, você tem ali sua parcela de financeira e você consegue se provisionar bem. Em questão de jornada, eu diria que seria primeiro focar em gastar menos. Alinhado a isso, você já começa a planejar seu fundo de emergência, então você já começa a guardar um dinheiro. E após isso, você consegue ganhar mais. Por quê? Você tem o seu fundo de emergência, qualquer coisa conta com aquele dinheiro, então você começa a investir nos seus negócios, começa a trabalhar ali, e a partir daí, ganhando mais também, você pode começar a investir um dinheiro. Quando eu falo investimento, eu não foco apenas em bolsa de valores, porque investimento a pessoa acha que você tem que comprar e vender ações. Não, você pode investir, por exemplo, em um negócio para você. E principalmente estudar, que é o ponto principal. Então tenha uma parcela do seu salário focada em estudos. Então compre cursos, compre livros, porque isso vai abrir sua mente, isso vai te dar mais corpo no mercado para você conseguir fazer esses 3 passos de forma mais fáceis. Para quê? Melhorar o currículo, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, cara, eu sempre quis ser marceneiro.
foca nisso, faz os cursos finalizantes, faz um curso técnico e trabalha em cima disso, abre seu próprio negócio, trabalha com algum marceneiro na sua região para você entender como funciona esse mercado, para aí sim você atuar de forma autônoma, né? Então você trabalhar de forma ali sozinho, abrir sua própria empresa com um sócio, gastar menos, você estudar, montar o seu fundo de emergência e a partir daí começar a ganhar mais. Aí você começa a investir muito mais em ações. Aí você pode trabalhar, por exemplo, com o mercado da Bolsa de Valores, então trabalhar com as ações ali, comprar uma Magazine Luiza. É claro, você sempre tem que estudar bem as empresas que você está comprando, não vai entrando em qualquer empresa. O preconceito muito grande de quem não conhece a Bolsa é o quê? Achar que quando você vai comprar uma ação, você vai comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Meu, isso é day trade, sai dessa. O day trade, ele tem o seu valor sim. Claro, é difícil você aplicar, você tem que ter muito estudo. Para quem está começando, você pode fazer um trade? Meu, pode, não tem problema. Só que assim, estude bem, sabe? Estude muito bem, mas foque principalmente no longo prazo. O day trade, você não aproveita o longo prazo, você não aproveita a ação subindo exponencialmente. Você faz o quê? Você compra, vende, vai para outra empresa. Compra, vende, vai para outra empresa. Qual que é o seu ganho em cima disso? Além disso, você vai tirar muito tempo de você, entende? Então, assim, acaba virando uma profissão. O day trade, ele é uma profissão. O longo prazo, você focar em longo prazo, é o quê? É você comprar uma ação e deixar lá, por exemplo. Claro, você tem que ir acompanhando as notícias da empresa, ficar por dentro. Viu uma notícia suspeita, não tenha medo de rebalancear a sua carteira. Por exemplo, eu vi aqui que o banco Santander vai fazer uma parceria com uma empresa X lá e vai conseguir aumentar o faturamento dela. E essa notícia ainda não saiu 100% no mercado, é uma notícia ali que você tem ali de forma rápida. Então, por que não fazer um rebalanceamento da ação? Porque isso vai afetar o longo prazo dela, vai faturar mais. Logo, os dividendos que você vai receber vai ser maiores. Então, assim, o que é os dividendos? Os dividendos, para vocês entenderem, é como se fosse aquela questão do fundo imobiliário, só que é trimestral e semestral, né? Às vezes até anual. Então, a empresa pegar uma parcela dos lucros dela e dividir entre os sócios, às vezes tem os juros que ela acaba dando para investidores. Então, assim, é algo atrativo, sabe? E outro ponto também, né? Quando você começar a entrar na parte de investimentos, é diversificar a sua carteira, tá? Uma pequena parte. Então, se você vai investir R$ 400, dá uma diversificada nos primeiros pontos, tá? Renda fixa, renda variável, mercado exterior. Por que mercado exterior? Vira e mexe a gente vê o dólar aí subindo, caindo. Isso é natural. Quem acharia hoje que o dólar ia chegar a quase R$ 6? Ninguém ia acreditar nisso, entende? Então, assim, você ter exposição ao mercado exterior é o quê? É você, por exemplo, comprar alguns dólares. Como que eu posso comprar alguns dólares? Tem algumas corretoras que oferecem esse benefício. Às vezes, se você tem um capital financeiro um pouco maior, comprar BDR, que são ações fora do Brasil, né? Aqui no Ibovespa, hoje, que é a Bolsa de Valores, tem um BOVA11. O BOVA11 é Ibovespa 11. 11 indica o quê? Que ele é um fundo, tá? Então, tem o 3 e o 4, ações ordinárias e ações preferenciais. A diferença de uma para outra é que você tem direito a voto na Assembleia das Empresas e a outra você tem direito a dividendos maiores. Então, assim, você tem que sempre saber dessas informações também antes de entrar na Bolsa. Então, os livros são uma boa maneira. Augusto, posso entrar em contato com você? Não tem problema, a gente pode conversar sobre isso também, totalmente aberto a isso. Então, assim, o último ponto aqui também entra fundos imobiliários, tá? O que é o fundo imobiliário? Como eu disse, é você ter uma pequena parcela... Aquela partezinha, né? Isso, é uma pequena metragem de um imóvel. Então, em cima disso, acaba gerando uma bola de neve. Por quê? Porque, diferentemente das ações, as ações demoram para te dar um retorno. O fundo imobiliário, o retorno já é no primeiro mês. Por quê? Porque você comprou, no próximo mês você já vai ter o seu aluguel. Por que não comprar um shopping? Claro que o shopping hoje é um pouco difícil, porque principalmente em 2020 ali no comecinho, quando estava na pandemia, porque muita gente não conseguia ir no shopping comprar alguma coisa. Mas por que não comprar, por exemplo, um fundo imobiliário de um centro de logística, onde está, por exemplo, Magazine Luiza, onde está Via Varejo, que é da Bahia, porque elas estão vendendo muito pela internet, entende? Então, ali é difícil Tá usando muito desocupar. espaço. Exato, é difícil desocupar, eles precisam de mais espaço. Então,
Esse é o interessante, é você focalizar onde o mercado está muito bem posicionado. Meu, é algo vantajoso. Por quê? Porque ali você sabe que não vai desocupar e sim ocupar cada vez mais. Logo, o aluguel vai ser mais alto, você vai receber uma parcela maior. Em cima dessa parcela, você vai comprando mais, comprando mais, comprando mais. Aí vira uma bola de neve, até o momento em que o seu fundo imobiliário começa a pagar novas cotas, né? Você não precisa mais investir, digamos assim. Esse fundo imobiliário passou a comprar novas cotas. Então, o valor era de R$ 30, então você está recebendo R$ 30 ali por mês. Então você consegue comprar novas cotas com o próprio fundo imobiliário. Então essa é a meta. A partir do momento em que você consiga receber um salário, dá para você receber um salário com o fundo imobiliário. Claro que, tá? Eu lembro que tinha um fundo imobiliário que eu gostava bastante, que ele estava, para mim conseguir receber R$ 3.000 dele por mês, eu tinha que ter 300 mil. Então assim, é um valor alto. É uma quantia. Exato. Só que se você parar para pensar, R$ 300.000 para comprar uma casa muito top e um carro, cara, é pouco, dependendo do ponto de vista do brasileiro. Então o que ele vai fazer? Meu, financiamento. Daí financiamento já pega ali 600 mil, porque é o dobro. Então, não, beleza, quanto sai por mês? Ah, sai 1.000 e pouquinhos por mês. Ah, beleza, tô com o barco. Então, assim, por que não pegar essa mesma parcela e focar nos fundos imobiliários, entende? E ao mesmo tempo eu Faz parei. total sentido. Isso. Então, assim, ao mesmo tempo que você está focando na compra desses ativos, você vai ganhando mais, você vai investindo no seu próprio negócio, por que não comprar uma franquia? Então, essa é a estrutura, tá? Você focar nisso para você gastar menos, ganhar mais, estudar muito, tá? Ter o seu fundo de emergência e a partir daí você começa a investir muito mais. Show de bola. Eu acho que, de verdade, eu tava com muita dúvida em relação ao investimento para esse ano. A Mariana tava ficando aqui doida, falando assim, Alex, como é que faz? Eu falei, não sei, eu tenho que ler, tenho que pesquisar. É mentira, Mariana? Ela falou que não. É verdade, ela E falou aqui que não. o mundo financeiro é muito complexo, né? É muita coisa a se levar em consideração, muita coisa para analisar, para perceber, para ter ciência. Então, de fato, se o cara não estuda sobre, né, ele acaba Sabe como meu ele pai só começou a perde. investir? Deixa eu te falar, contar a história. Meu pai começou a investir, sabe como ele começou a investir? Natália Arcuri. Ele começou a ver os vídeos dela, que Sei. é aquela que me poupe, né? Ele começou a fazer pequenos investimentos. Ele de verdade, ele conseguiu. Meu pai é case de sucesso dela, viu? Perguntar aí. Ele começou regularizou toda a vida financeira, vendo os vídeos Certo. e começou a fazer investimentos ali. E meu pai tem pelo menos 40 anos, viu? Não é Sim. tipo, não é questão de. Não é jovem, não. Não é É uma jovem. pessoa mais velha. E isso com 2 filhos na casa, né? Então, Exato. assim, é interessante porque ele é um case de sucesso por conta disso, porque ele correu atrás, ele foi. Augusto, eu invisto primeiro, eu começo a criar meu fundo de emergência ou regularizo minha questão financeira? Cara, foco na regularização, porque o juros bancário, ele é um juros caro. Se você começa a dever um mês, cara, é 22%. 22% você não consegue nunca na bolsa. Meu Deus, se eu conseguisse 22%, se o Warren Buffett conseguisse 22%, seria um absurdo, sabe? Em um ano. Uhum. Então, assim, no primeiro mês, pum, 22%. Então o valor já, sabe, já fica aquela coisa absurda. Talvez você consiga regularizar as coisas financeiras e alguns eventos do Serasa, né? Então o Serasa oferece ali Sim. renegociação de dívidas. Então, pô, uma dívida que você tinha, que você fez R$ 100, que estavam te cobrando, sei lá, R$ 300, passou a 150. Então, assim, começou a ser interessante. Outro ponto legal também, né? Eu aprendi com o mestre João Guilherme, meu professor, um incrível professor que eu tive, né? Eu sempre vou levar ele no fundo do meu coração, porque a gente sempre tem que levar as pessoas que te ajudam bastante na sua vida, né? Que é o quê? Ele sempre falou para mim, Augusto, se você não tem dinheiro para pagar uma dívida, arruma uma dívida mais barata. E eu nunca entendi isso, daí depois ele me explicou, que é o quê? Simplesmente, vamos supor, você tem um financiamento. Esse financiamento, você tem que pagar ele a 6% ao mês. E você consegue um outro financiamento por exemplo, 3% ao mês. Aí você pega esse financiamento mais barato, que está 3% ao mês, para pagar o de 6%. Logo, você tem uma dívida mais barata. Por quê? Porque o seu financiamento é mais barato. Deu para pegar a sacada? Eu sei que parece um pouco confuso, mas assim, a ideia é o quê? É você fazer uma dívida mais barata. É, um pouquinho confuso, mas eu saquei. Consegui pelo menos diluir boa Sim, parte sim, aqui. consegui pegar Deu muita para ter coisa também. uma noção boa.
Por favor, Augusto, como a pessoa pode contatar você, contatar a Contiu para saber mais sobre tudo isso aqui e fechar vários contratos com vocês? Opa, que isso, vamos lá. Contata comigo mesmo, hein, gente? Vamos lá. Por onde vocês podem me procurar, tá? Vocês podem me procurar pelo Casal de Negócios Hoje, que é uma rede social que eu tenho. Esse Casal de Negócios é uma rede social tanto minha quanto da minha sócia e esposa Sara. Lá a gente compartilha bastante conteúdo relevante. Então a gente posta sobre marketing digital, vendas, negócios. Claro que a rede social tem em pouco menos de 2 semanas. Estamos postando algumas questões lá, mas vocês podem mandar mensagem por lá. Outro Instagram também que eu tenho, tá? É o augusteira.santana. Vocês podem falar comigo por lá. E manda mensagem, a gente conversa, não tem problema, eu sou total aberto a consultorias que eu faço também. No Casal de Negócios, se você se inscrever lá na página certinho, você vai dar uma olhada que tem um link onde você pode se inscrever e você tem direito a uma consultoria gratuita em planejamento de vendas. Mas eu posso fazer uma consultoria também na parte de investimentos, na parte de criação de negócios. Então, eu abranjo todo esse foco lá, tá? Então, mandando mensagem lá, a gente conversa e estrutura bastante coisa, beleza? Algo a acrescentar, Matheus? Não, muita informação. Muita informação? Muita Foi informação. 2 pontos ou mais mesmo? Foram mais outros mais pontos? de 2 pontos de vista. Mas, assim, super interessante e muito bom a gente ter uma ciência de como a gente pode investir ou guardar a nossa grana, né? Porque hoje a gente está vivendo uma época de pandemia, o dinheiro é mais escasso, a grana é menor, o medo de perder o emprego e ficar entre os 14 milhões de desempregados aí no Brasil também é grande. Mas, assim, a gente sempre precisa de uma forma para ter esse fundo de emergência, né? Porque a nossa vida ela pode virar de ponta cabeça a qualquer momento. Todas as informações ditas aqui foram muito válidas e extremamente boas para a gente ter ciência na nossa vida. É isso aí. Valeu, ótimo discurso final. É isso aí, galera. Obrigado por acompanhar. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio e provavelmente também estaremos no YouTube. Fechado? Fechado, Matheus? Fechado. Então é isso, galera. Valeu. Valeu. Falou. Valeu.